aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo da Central das Escrituras. Eu estou aqui apresentando o quadro do Vem Segue-me Jovem. Meu nome é Vidalina. Se você não teve a oportunidade de assistir os vídeos das últimas semanas, volta lá, acompanha os vídeos com a gente. E daqui pra frente tem muita novidade. E hoje, inclusive, eu estou aqui no Instituto da Universidade de Utah. Convidei algumas pessoas que não somente frequentam o Instituto, mas que moram por aqui, para compartilhar as perspectivas deles nos capítulos dessa semana. Nessa semana nós vamos estar estudando o capítulo de Lucas 4, Mateus também, logo antes do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes de começar o ministério ao povo, ele na verdade foi inspirado pelo Espírito Santo para ir fazer um jejum no deserto de 40 dias e 40 noites. Gente, só de eu pensar já me dá um tirico-teco, porque a gente fica 24 horas e já fica um pouco agoniado, talvez a gente já fica pensando, quando que vai ser a nossa próxima refeição? Mas o Senhor nos ensina o verdadeiro valor de nós sermos fortes e resistir à tentação, não somente o nosso corpo físico, mas como o nosso espírito também. Porque que acontece? Satanás, justo no final dos 40 dias e 40 noites, aparece a Jesus Cristo, tentando de uma forma tanto quanto peculiar, né? Diferente do que nós vemos hoje em dia. Satanás diz o seguinte para Jesus Cristo, em Mateus 4, versículo 6, nós vemos: e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, esse é o Satanás falando, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e ele aos anjos ordenará a respeito de ti, tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Eu acredito que é muito interessante quando ele usa a palavra se tu és o Filho de Deus. Ou seja, a primeira coisa que ele pergunta ao Senhor e oferece essa dúvida à mente do Senhor. Porém, o Senhor, ele nos ensina algumas maneiras de estar prontos para confrontar essas tentações. E eu convidei a Steph e a Camila para compartilharem conosco como Satanás tenta, não somente elas pessoalmente, mas a nossa geração de hoje em dia, e como nós podemos nos preparar e aprender com o exemplo de Jesus Cristo. Então, vamos lá ver o que as meninas acham. I feel like nowadays something Satan does to tempt us more is through small tasks, and that could be making us not want to go to church this week, or to not read our scriptures, and to spend a couple more hours on our phones, just little by little making us minimize sin, and that distracts us from our purpose, our focus in Christ. And it's a struggle. It happens to everyone in different ways, and I think we can do our best to focus on our purpose, which is in Christ. But yeah. Uma das maneiras que eu consigo resistir às tentações do Satanás é por meio da preparação. Eu acho que quando eu me preparo, eu sou mais forte quando as tentações chegam na minha vida. Então, por exemplo, eu estou tentando ir para o templo todas as semanas. E eu me preparo para ser digna de ter as bênçãos do templo na minha vida. O profeta fez o convite para a gente de ir ao templo e fazer o templo uma coisa sagrada. Assim mesmo as coisas que são pequenas, simples, a gente pode fazer sagradas, como, por exemplo, ler as escrituras, fazer oração. Se a gente está fazendo essas pequenas coisas sagradas, a gente vai estar preparada e a gente vai poder resistir à tentação do Satanás. Muito obrigada, Camila e Steph, pela participação. Eu adoro também aprender, não só dos testemunhos das pessoas que eu conheço e convido por aqui, mas eu gosto muito que você também compartilhe seu testemunho aí embaixo. Então já comenta aí embaixo tentações que nós passamos hoje em dia e como você resiste a essas tentações. Eu gostei muito do que a Camila disse, para nos prepararmos. E como que nós aprendemos isso com o Senhor? O Senhor respondeu a Satanás por meio de uma escritura. Ou seja, nós podemos nos preparar de várias maneiras. Nós podemos seguir os conselhos dos profetas e apóstolos ao ir ao templo, tornar as coisas sagradas, como a Camila disse, oração, escritura, em momentos especiais. E como Jesus Cristo respondeu em Lucas 4, ele diz o seguinte, no versículo 4. Jesus respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, ele nos está ensinando que nós podemos sim superar as nossas dificuldades, as nossas
as coisas que Satanás, né, nos expõe com a palavra de Deus. E também seguindo, não só as palavras dos profetas e apóstolos que já viveram, que foram inspirados pelo Espírito Santo, direto de Jesus Cristo, mas também nossos profetas e apóstolos atuais. Então nós já aprendemos isso de Jesus Cristo, como com as Escrituras, com a preparação a templo, oração, nós podemos estar preparados não só para resistir, mas para evitar a tentação. Isso é muito importante, galera. Então nós podemos prosseguir aí nos próximos versículos. O Vem Segue foca também em como Jesus Cristo ele era o grande Messias, o prometido, o Filho unigênito de Deus. Mas mesmo ele em pessoa, pregando, ministrando ao povo, ainda assim havia judeus que não acreditavam que o Senhor era quem ele era. Então eu acredito que essa parte em específico do Vem Segue nos ensina que sempre vai haver oposição, sempre vai haver pessoas que não acreditam no momento que estão em frente de Jesus Cristo, ou não só Jesus Cristo, porque hoje em dia é muito mais difícil nós podermos presenciar coisas, né, com nossos próprios olhos, mas que grande desafio, né, para muitas pessoas poder confiar de que aquele sentimento que eles estão tendo ou as impressões vêm do Senhor e que realmente são demonstradas por meio do Espírito Santo. E nós vamos terminar esse vídeo falando um pouquinho sobre como nós podemos alcançar coisas inimagináveis. Em Mateus 4, versículo 19, diz o seguinte: Vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, o Senhor se preparando para o ministério, ele chamou os apóstolos, que eram pescadores, muitos deles pescadores naquela época, óbvio que tinha também, como nós já aprendemos em outros vídeos, né, apóstolos que tinham outras profissões da época, mas apóstolos que eram pescadores, viraram pescadores de homens. Então, com a ajuda do Senhor, nós conseguimos alcançar e nos tornar pessoas que não imaginávamos que podemos nos tornar, ou ter um poder e conhecimento inimaginável. Por exemplo, eu nunca pensei que eu poderia compartilhar meu testemunho e as coisas que eu aprendo por meio da Bíblia, porque a Bíblia sempre foi muito desafiador para eu entender. Então, eu consigo ver isso um exemplo claro na minha vida. O Senhor, sim, vai nos prover as oportunidades para colocar em prova as coisas que podem ser desafiadoras para nós, mas justamente para que, com a ajuda dele, podemos nos fortalecer e chegar a ser a pessoa que ele sabe que nós podemos ser. Então, comenta aí embaixo como você pode superar ou enfrentar as tentações de Satanás. E se você gostou do vídeo, deixa o nosso like aí e também espero que vocês tenham uma boa semana. Muito obrigada, pessoal!